Bom, gente, o meu tema é multas por erro de classificação fiscal de mercadorias. O palestrante anterior, o Dr. Felipe, ele já falou, que está aí olhando, ele já falou muitas coisas assim, que na verdade vão ser abordadas nesse meu tema, né? Sobre responsabilidade objetiva, sobre a classificação fiscal em si. Mas é legal porque a gente vai retomando os temas, quando vocês tiverem aí, quiserem fazer alguma colocação, estou à disposição. Eu vou tentar não me alongar muito, porque eu sei, sexta-feira, né, daqui a pouco tem confraternização, acho que todo mundo daqui a pouco quer o coquetel, né? Vou tentar respeitar aqui o tema. Então, assim, na verdade, eu vou dar vou passar, né, manejar por alguns temas que eu selecionei, dentro dessa temática das penalidades por erro de classificação fiscal e trazer algumas considerações, falar um pouco da jurisprudência do Judiciário, principalmente do STJ e do CARF também. Né? Então, obrigada. Então, gente, para começar, eu queria já pontuar, né, para falar, antes de entrar no tema propriamente dito, né, eu gostaria de pontuar que, né, acho que todos aqui, pelo que eu percebi, né, participando da vocês estão classificação fiscal de mercadorias. Então, assim, não é uma legislação fácil, nós sabemos disso. É um emaranhado de normas. Né? Então, além das próprias normas da TEC em si mesma, né, a tarifa externa comum, nós temos uma série de legislações, de normas jurídicas que gravitam em torno da tarifa externa comum e que todas são importantes para se chegar ao correto enquadramento do Código Tarifário de uma mercadoria. Então, nós temos notas explicativas, nós temos soluções de consulta, nós temos decisões da jurisprudência propriamente dita do CARF. Então, há uma série que não são normas propriamente ditas, mas há uma série de elementos que são utilizados pelo classificador fiscal. Né? Porque a classificação fiscal, gente, embora a Receita Federal entenda que é uma operação, assim, digamos, objetiva, matemática, 2 mais 2 é igual a 4, não é. Né? Nós sabemos que há uma série de dúvidas. Nós estamos aqui, não estamos tratando, embora se chame tarifa externa comum, não é uma lista, né, exaustiva de todos os produtos que existem, com a sua respectiva alíquota de imposto de importação. Não, nós falamos de um sistema, ou seja, é fechado, e tem que caber dentro dele todas as mercadorias que atualmente existem, que já deixaram de existir, e ainda aquelas que vão existir. Né? Assim, todo dia a tecnologia, a evolução aí da economia traz uma série de novidades e mercadorias novas. Então, esse feixe normativo ele tem que ser hábil a poder comportar todas essas situações que podem advir dos casos concretos. E isso, obviamente, vai gerar dificuldade para o intérprete da norma. Né? Então, nós temos, assim, não é assim, não sei hoje como isso, mas assim, não é aquela coisa que você tem um programa, né, você digita o nome da mercadoria e sai na tela o código tarifário. É uma tarefa muito mais complexa que isso. Né? Exige interpretação. Então, a primeira ponto, né, a primeira premissa da qual nós temos que partir quando falamos de classificação fiscal de mercadorias é justamente essa situação de dificuldade. O contribuinte, ele não tem, muitas vezes ele tem dúvidas legítimas para classificar um produto. Ele precisa ser mercadorias sofisticadas, são mercadorias que estão lá na zona cinzenta, não é nenhum código tarifário, não é nem outro, né? Está numa posição outros de outros. E também tem a questão dos aspectos merceológicos da mercadoria. Então, você tem que não só conhecer da mercadoria, das normas jurídicas propriamente ditas, mas como também conhecer de características da mercadoria, assim, características físicas da mercadoria. Então, tudo isso é levado em consideração, tem que ser tomado em consideração no momento da classificação. Então, por exemplo, eu dei aula para uma turma em São José dos Campos, onde fica a Embraer.
E o pessoal lá, muitos dos alunos eram funcionários da Embraer, e eles me reportaram o seguinte, que hoje a Embraer, depois de muita dificuldade, depois de sofrer muita autuação por conta de erro de classificação fiscal, acabou criando um departamento próprio, que só classifica. Um departamento com mais de 12 profissionais, ou seja, tem advogado, tem engenheiro, tem contador, e o que eles fazem? Eles classificam mercadorias dentro dessa empresa. Então, é uma empresa que percebeu assim, a dificuldade, né, operam com mercadorias complexas, e perceberam que, dando uma atenção especial para a classificação fiscal, não só eles evitariam contingências fiscais, mas como também pode evitar aí uma carga tributária maior do que o necessário. Então, pontuado isso, nós temos a questão das penalidades propriamente ditas. Então, hoje, nós sabemos, né, que, fazendo um corte, tá? Primeiro fazendo um corte, não indo para a questão da pena de perdimento, mas falando apenas de sanções de multas propriamente ditas, nós temos, hoje, uma aplicação de 3 tipos de penalidades distintas pelo erro de classificação fiscal. Além da diferença da tarifa do imposto propriamente dito, que pode ser de imposto de importação ou do IPI, nós temos, e aí vai refletir, né, na tributação em cascata em todos os demais tributos incidentes na importação, nós temos 3 multas distintas que incidem nesse erro. Então, nós temos a multa por violação ao controle administrativo das importações, que é uma multa de 30% sobre o valor aduaneiro da mercadoria. Nós temos a multa de ofício, né, que seria pela declaração inexata, que é aquela multa que é aplicada também para outros tributos, que é de 75% da diferença apurada do crédito tributário. E temos aí a mais recente, a multa de 1%, que foi criada pela MP 2158. É uma multa de 1% sobre o valor aduaneiro, não podendo ter um valor inferior a R$ 500. Então, nós vemos, né, ademais da carga tributária da obrigação principal propriamente dita, nós vemos que há uma situação pesada, né, de penalidade aqui por essas situações de erro de classificação fiscal. A multa de ofício, gente, é aquela prevista, né, na 9.430, artigo 44 primeiro, né, como eu disse, é de 75%, por declaração inexata, né? A multa de 1% da MP está aí no artigo 84. Assim, a conduta né, a conduta antijurídica dessa penalidade é a classificação incorreta no NCM de mercadorias, e a própria MP, nesse artigo 84, no parágrafo 2º, fala que ela pode ser aplicada concomitantemente com a multa de 75%, com a multa de ofício. Então, normalmente, os autos de infração, é aplicada a sanção, essa multa de 75%, para o imposto de importação, para o IPI, e mais a multa de 1%. E a do controle, a multa por infração ao controle administrativo, ela está no 706.1A do regulamento, né? Ela é 30% sobre o valor aduaneiro, pela importação, agora melhorando, pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito equivalente. Então, assim, nesse tema, um marco normativo importante, né, é a questão aí dos atos declaratórios normativos. Anteriormente, o ato declaratório normativo que nós vamos tratar na sequência, até há um tempo atrás, a matéria, ela era, no âmbito da Receita Federal, ela era disciplinada pelo ato declaratório normativo COSIT 10 de 97 e 12 de 97. O que esses atos declaratórios normativos falavam? Eles falavam que, para serem aplicadas essas multas por erro de classificação fiscal, a fiscalização, o fisco, deveria observar 2 requisitos. Quais eram? A descrição correta, 2 requisitos para a aplicação da sanção. Então, eles teriam que observar se haveria ou não a descrição correta do produto, com todos os elementos necessários à sua identificação e enquadramento tarifário pleiteado, e a ausência do intuito doloso ou má-fé do contribuinte.
Então, no momento da Conferência Aduaneira, no momento do despacho de importação, o fiscal verificando que, muito embora houvesse o erro de classificação fiscal, mas o caso concreto demonstrava que não haveria má-fé do contribuinte, não haveria dolo do contribuinte, e a descrição, embora o código tarifário não fosse aquele que a fiscalização reputasse correto, mas que houvesse uma descrição suficiente para que pudesse levar esse código tarifário reputado como correto, então não seria aplicada a penalidade. Seria assim, haveria desclassificação, aplicar-se houvesse diferença de imposto de importação ou de IPI a ser apurado, cobrava-se, mas não se aplicaria a multa de ofício, a multa de 1%. Até, assim, no âmbito desses atos declaratórios. Né, e aqui tem o texto desses atos declaratórios. Ele tratava de uma série de situações, dentre as quais erro de classificação fiscal. Então, tratavam de ex-tarifário, de incentivos fiscais, e, no meio deles, assim, que teriam todos que seguir esse requisito. Esse daqui é o 10, que fala... tem um específico para a multa de ofício, e a multa de 1%, e outro para a multa do controle administrativo. E aí, o que eu disse para vocês, posteriormente, foi editado esse ato declaratório interpretativo 13 de 2002, que fala também sobre orientação na aplicação de penalidades, e que ele retirou, ele continua com o mesmo texto, né, do ato declaratório anterior, só que ele retirou dentre as suas possibilidades a hipótese de erro de classificação fiscal, ou seja, ele manteve aqueles requisitos de ausência de intuito doloso e classificação correta da mercadoria, eles deixariam de ser aplicados como requisito para aplicação de multa de ofício de 1%. Para as outras hipóteses, ex-tarifário, incentivo fiscal, continuaria o mesmo critério de interpretação. Mas, assim, para erro de classificação de mercadoria especificamente, foi retirada essa hipótese do ato declaratório, desse ato declaratório interpretativo de 2002. E aí, o que aconteceu? A partir daí, né, talvez muitos de vocês tenham essa experiência, hoje, né, até coloquei aí, a Receita Federal entende que qualquer situação de erro de classificação fiscal, em qualquer situação, aplica-se a multa de ofício e a multa de 1%. Né, principalmente a multa com relação ao ato declaratório que fala sobre a multa ao controle administrativo das importações, ainda ele não foi revogado, então ele permaneceria nessa questão da má-fé ou não e da descrição correta, mas com relação à multa de ofício ou multa de 1%, a Receita Federal, a fiscalização, passou a entender que era objetivo, ou seja, artigo 136 do Código Tributário Nacional, receita de bolo. Ou seja, houve erro, houve desclassificação fiscal, aplicam-se as penalidades. Então, hoje, independe se o contribuinte, assim, ao menos, né, no âmbito do despacho de importação mesmo, independe se o contribuinte teve má-fé, ficou demonstrado que ele realmente se equivocou, porque ele teve dificuldade no momento de classificar a mercadoria. Todas essas questões de caráter subjetivo, em princípio, não seriam mais consideradas relevantes nos casos de erro de classificação fiscal de mercadorias. Então, aqui eu trouxe o texto, né, do 136, ou seja, a responsabilidade por infrações de legislação tributária independe da intenção do agente, ou seja, o dado subjetivo passa a ser irrelevante. E aí também o Decreto-Lei 37 de 66, que também é citado aí pela fiscalização, ele fala, em seu artigo 94, parágrafo 2º, que, salvo disposição expressa e contrária, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade. Ou seja, correu o erro, aplica-se a penalidade. Então, aqui o que eu, a partir daí, passarei a discorrer é justamente que, ao meu ver, no meu entendimento, essa responsabilidade objetiva para a aplicação de penalidades por erro de classificação fiscal, ela não cabe.
né? E nós vamos ver que na jurisprudência, inclusive do CARF, ainda nós encontramos algum entendimento semelhante, mas principalmente no judiciário, a responsabilidade objetiva ela é afastada, ela é relativizada, assim, nós verificamos com cada vez mais frequência. Na palestra, o doutor Felipe ele bem pontuou essa situação, né, que é, no modo geral, não só especificamente para o erro de classificação fiscal. Então, aqui eu trouxe para vocês um entendimento, um acórdão do CARF, que é um entendimento majoritário hoje, né, gente? Então, hoje, inclusive, no Tribunal Administrativo, entende-se que, ao menos com relação à multa de 75% e a multa de 1%, a responsabilidade objetiva não comportaria nenhum temperamento. Essa é a jurisprudência que hoje prevalece no CARF, né? Embora nós conseguimos ainda, uma ou outra turma ainda tem um entendimento distinto. Então, o que se fala que após o ato declaratório interpretativo 13 de 2002, revogou-se expressamente o ato declaratório normativo, e, então, portanto, responsabilidade objetiva na aplicação das sanções, né? E aí eu contesto, eu entendo, meu posicionamento é no sentido que a boa-fé ele é um princípio que não pode ser revogado por um ato declaratório interpretativo, obviamente. Acho que eu entendo que a boa-fé é um princípio, é um valor que ele norteia o sistema jurídico como um todo. O sistema ele permeia o direito brasileiro. Então, toda interpretação que seja sistemática, que eu acho que, ao meu ver, é a única interpretação que é cabível diante, né, da natureza do direito, ela tem que levar tem que tomar em conta a boa-fé, né? Então, nós vemos a boa-fé objetiva, né, paradigmas da conduta leal, de princípios éticos na atuação do contribuinte, não só do contribuinte, nós vemos cada vez mais ganhar espaço a questão do princípio da moralidade administrativa, né, que também é a atuação da administração pautada em princípios éticos, né, em lealdade, pautada em critérios de orientação do contribuinte e não de desorientação, que muitas vezes acontece, né? Porque no nosso direito, gente, o dolo e a fé não se presumem, né? Eles devem ser comprovados. Esse é o princípio que rege o nosso ordenamento jurídico, ou seja, o sistema, o direito, ele não presume desvalor, né? Ao contrário, o desvalor ele tem que ser provado. O princípio que norteia é a boa-fé, né? É o valor e não o desvalor. Então, no próprio direito tributário, embora nós tenhamos o artigo 136, ele tem que, assim, fazendo uma leitura conjunta, né, no próprio CTN nós verificamos que há dispositivos que privilegiam a boa-fé do contribuinte. É o caso, por exemplo, do 112, que fala que, no caso de dúvida, a interpretação da legislação deve ser aquela que seja mais favorável ao contribuinte, né? É o tal do indúbio para o contribuinte, se bem que hoje nós sabemos que indúbio para o fisco, em clares também. Na verdade, a nossa realidade é um pouco essa, né? A fiscalização, a interpretação é sempre muito rigorosa para o contribuinte, mas, em termos de jurídicos e de legislação, nós vemos que o próprio CTN ele alberga o princípio da boa-fé em suas dobras. E o antigo Conselho de Contribuintes, né, atual CARF, por diversas situações, aplicou e aplica o artigo 112 como critério de apuração do crédito tributário, de apuração das condutas dos contribuintes, né? Então, aqui, né, erro material interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida. Então, ou seja, a boa-fé do contribuinte, né? Então, o que eu proponho, na verdade, é que nos casos, aqui voltando para o nosso tema de erro de classificação fiscal,
não existe receita de bolo, né? Há uma análise de cada um dos casos concretos que se apresentam, cada uma das operações de importação que se apresentem concretamente. E, a partir daí, verificar se há o cabimento da penalidade ou não. Se há má-fé, se houve um intuito de fraudar o erário público. Então, todas essas situações têm que ser apuradas no caso concreto, para aí verificar qual seria a sanção cabível, né? Muitas vezes até podendo redundar numa pena de perdimento, dependendo do grau, de antijuridicidade da conduta, nós teríamos aí até a modulação das sanções. Mas, ao meu ver, partindo, inclusive, de uma situação verificada a boa-fé, não aplicação de sanção, nem de nenhuma espécie, nenhuma multa. Então, por exemplo, se nós tivermos uma situação que, da documentação produzida no âmbito do despacho de importação, você verificar que há uma descrição detalhada e completa da mercadoria, que é o que o ato declaratório interpretativo anterior, na verdade, consignava, de forma que seja possível identificá-la, ainda que ela não se ajuste perfeitamente aos termos empregados na TEC, deve ser considerada a boa-fé do contribuinte. Então, por exemplo, muitas vezes, a complexidade da mercadoria, a complexidade da operação de importação envolve mercadoria que gera a dúvida gerada não só para o contribuinte, assim, todos têm dúvidas, o fisco, o contribuinte, pela situação, digamos, objetiva em si. A mercadoria é de complexa identificação, né? Então, eu verifiquei já diversas situações em que o fiscal entende que o fato de ser necessário produzir um laudo técnico para identificar a mercadoria seria um indício de má-fé do contribuinte, mas pode ser justamente o contrário. Gera tanta dúvida a classificação de mercadoria que o laudo técnico ele é necessário para dirimir as dúvidas, que, inclusive, são legítimas do contribuinte, né? Então, mas nós verificamos que, na prática, a presunção é sempre, né, que houve intuito de fraudar, de utilização de artifícios, né, para iludir a fiscalização. Então, aqui, eu trouxe um acórdão do fiscal do CARF, justamente falando isso, tem que dar uma garimpada, porque eu disse para vocês, hoje a jurisprudência ela é muito mais pela aplicação da responsabilidade objetiva. Mas eu encontrei esse acórdão que fala que, num caso concreto que se apresentou, tanto a importadora quanto a fiscalização equivocaram-se na classificação fiscal da mercadoria, empregado ambos códigos distintos da NCM. Então, cada um entendia que o código tarifário era diferente, cada um defendia um código tarifário. O tema somente restou esclarecido a partir de provas realizadas, inclusive laudos técnicos, quando foi possível promover o adequado enquadramento no outro código. Então, aqui, a interpretação que foi dada, que estava ausente a deliberada intenção de fraudar e impor prejuízo ao fisco, né? E dos documentos que estavam encartados nos autos, você tinha uma descrição detalhada, tornando possível também a identificação da mercadoria sem margem de dúvidas. Então, aqui, o julgador entendeu que havia um comportamento transparente e de boa-fé da importadora, inclusive com o recolhimento do tributo devido na importação, e ele afastou a multa de 1% e a multa de ofício. Né? Então, aqui, nesse caso, o entendimento foi justamente dando a prevalência para o dado subjetivo, para a boa-fé, né, do contribuinte, que é o que nós defendemos. Um outro caso que é interessante, o contribuinte utiliza a mesma classificação fiscal para a mercadoria que já foi objeto de solução em procedimento de consulta. Ora, gente, nós sabemos que o procedimento de consulta ele vale para aquele contribuinte que realizou a consulta. Ele vincula, né, a legislação toda de consulta de classificação fiscal fala que ele vincula o contribuinte, né, o consulente. Né, então, para efeitos de aplicação de penalidade, etc. Mas, muitas vezes, nós sabemos também que nós utilizamos como parâmetro, enquanto critério de classificação fiscal de mercadorias, que foram utilizados em consultas de classificação fiscal feitas para outros contribuintes.
né? Então, na verdade, feita a ressalva, óbvio, não vincula, não tem um efeito erga omnes, mas tem critérios que são aplicados pelo próprio fisco para classificar determinada mercadoria. Então, se o contribuinte se pauta nesses critérios, ele, da mesma forma, não deve ser penalizado, né? Então, também, uma interpretação sistemática, o que vai levar aqui à conclusão? Que, de acordo com o princípio da segurança jurídica, a Secretaria da Receita Federal ela é um órgão único que não deve divergir no seu próprio entendimento. Embora você tenha a primeira região, segunda região, tenhamos o órgão que faz a solução de classificação fiscal, nós temos o órgão, a COAN em Brasília, nós temos uma repartição interna do órgão, a rigor, juridicamente, ela é um órgão único. E, como órgão único, e por uma questão de segurança jurídica, ela não deve divergir internamente em seus entendimentos. Na prática, nós vemos assim que há diversas soluções de classificação de consulta para uma mesma mercadoria de acordo com a região fiscal. Ou uma mesma região fiscal, ela tem a própria região fiscal diverge em seu entendimento. E o contribuinte, muitas vezes utilizando, se pautando por esses critérios, acaba sendo penalizado, né? Então, nesse caso, embora não haja, a rigor, um óbice para que a Receita Federal reclame, desclassifique, faça a desclassificação fiscal da mercadoria, no mínimo, essa questão do contribuinte se utilizar de um critério que foi empregado numa outra situação pela própria Receita Federal, ele, no mínimo, demonstra que houve boa-fé. Houve a tentativa de se conduzir por critérios utilizados pelo próprio órgão, né? Então, aqui que eu coloco, o contribuinte, ele interpreta determinada norma seguindo os próprios critérios da Receita Federal. Então, se você penaliza, além da questão da segurança jurídica, nós temos aí uma questão de eficiência, que a administração pública deve se pautar, o princípio da eficiência, ou seja, você tem um emaranhado de soluções contraditórias, né, que deveriam, no âmbito do mesmo sistema jurídico, não pode haver contradições. Isso reflete também a ineficiência, que é um princípio constitucional. Olha, eu, assim, partindo do entendimento assim, de sistema mesmo, interpretação sistêmica, eu acho que assim, não pode, no mesmo sistema, você ter decisões contraditórias, né? Você gera ruído nessa comunicação jurídica. Então, assim, o sistema, claro, né? Quando nós estamos falando de direito, né, ou seja, normas aplicadas a uma realidade social dinâmica, a contradição, a contrariedade vão surgir a todo momento, mas o sistema, ele tem que ter mecanismos para eliminar essas contradições. Então, por exemplo, na IN de classificação fiscal de mercadorias, que não é o teu caso, porque são dois ministérios, né, dois órgãos do Executivo falando coisas distintas. Mas, por exemplo, na IN da classificação fiscal, tem uma possibilidade que é o próprio fiscal, ele verificando que, ele tendo conhecimento que há uma solução de consulta divergente sobre determinado assunto, mesmo, e a IN aí não fala se é na mesma região fiscal, se o fiscal tem conhecimento, ele, de ofício, deve mandar, ele não pode autuar o contribuinte, ele deve mandar essa questão, essa dúvida, suscitar a divergência e levar para a CONA de ofício. Não é necessário entrar com o processo, um recurso de divergência. Isso é um poder-dever do fiscal. Né? Justamente por isso, o sistema vai criando seus mecanismos para dirimir a contradição. Por quê? Porque assim, é a segurança jurídica, é a eficiência da máquina administrativa. Então, né, nessa situação concreta, qual vai prevalecer? Né, quais são os valores aí que que tem pela decisão de cada um dos órgãos, né? Talvez a questão deveria ir ao judiciário, que tem, né, jurisdição em caráter. Né, o que eu entendo é isso, né? Não pode haver contradição,
né? Principalmente porque há princípios que devem ser observados. Num caso, e é muito difícil, a gente fala isso, né? Nós falamos assim em tese de situações, mas numa situação concreta em que eu trabalhei, nós pedimos expressamente, eu fiz uma enumeração, eu fiz uma tabela de soluções de consulta para a mesma mercadoria, era a mesmíssima, mesmo fabricante, mesmo tipo de mercadoria, e tinham diversas classificações fiscais diferentes, inclusive na mesma região fiscal, né, inclusive assim, não sucessivas no tempo, mas no mesmo período dos fatos geradores que estavam em discussão, e mostrando a tabela com as soluções de consulta todas encartadas na petição que nós fizemos, nós pedimos para a fiscal, olha, não é o caso de desclassificar e fazer revisão aduaneira, é a questão, caso de aplicar a IN e mandar o processo para a Coana, porque é notória a divergência. Ela nem se manifestou. Tem a petição nos autos do processo administrativo, ela autuou direto, e revisou, fez a revisão aduaneira e mandou brasa, né? Então, assim, nós falamos, né, aqui, nós estávamos até conversando no intervalo, nosso trabalho, né, como advogados, como operadores de direito, é cada vez mais difícil, né, porque a gente prega no deserto, né? Prega no deserto todo dia, a gente tem que ir todo dia, e é o que a gente estava falando também, a gente tem que, assim, né, tem esse embate, não só com a fiscalização, com o judiciário, e aí o cliente ainda acha que você é culpado se acontece uma situação dessa. Então, o advogado apanha de todo lado, né? Hoje nós vivemos nessa situação. E aí, depois, se você está num órgão como o CARF, também você apanha como julgador, né? Então, a ideia aqui, gente, é que a Secretaria da Receita Federal, o princípio da moralidade administrativa, gente, a função do órgão público, da administração pública, é nortear e orientar as contas dos contribuintes, e não penalizar, né? Então, o que nosso sistema prega aqui é vedada uma postura cambiante e desnorteada do próprio órgão administrativo, né? E aí, eu achei... Nossa, já? Como passou rápido? Isso porque eu falei que eu ia ser breve. Então, assim, isso eu achei interessante trazer para vocês. O próprio artigo 101, inciso 1º, do Decreto-Lei 3766, ele fala que não será aplicada a penalidade se o contribuinte se pautar por uma interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível de última instância administrativa, né, ou seja, Conselho de Contribuintes, CARF, proferidas em processo fiscal, inclusive de consulta, seja o interessado parte ou não. Então, o próprio decreto-lei fala, olha, se ele se orienta por uma solução de consulta, mesmo que ele não seja parte, ele se orientou por um critério. Então, não deve ser aplicada a penalidade. E o artigo 100 do CTN, né, e nós fazemos a leitura conjunta, ele fala que as normas complementares são normas complementares, né, do direito tributário, tais. Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, decisões de órgãos singulares coletivos de jurisdição administrativa, práticas reiteradamente observadas pelas autoridades, convênios, etc. E o parágrafo único, que é legal para a gente. A observância das normas referidas nesse artigo exclui a imposição de penalidades e a cobrança de juros de mora. Olha só, o CTN exclui, inclusive, Selic aqui, no caso, né, numa situação em que o contribuinte se pautou por critérios empregados pela própria administração pública. E, gente, se vocês olharem com atenção, fizerem a leitura atenta do 142 do CTN, que é aquele que fala sobre o lançamento de ofício, ele fala do lançamento de ofício, e depois ele fala que o agente administrativo poderá propor a penalidade cabível, sendo o caso, né, que aqui está a redação do artigo. Ou seja, o fiscal fala assim, não, eu aplico porque é de ofício, é objetivo, eu tenho que aplicar, minha atuação tem que ser estritamente vinculada. Não, gente, o próprio artigo 142 do CTN fala, sendo o caso, ou seja, verificando as vicissitudes do caso concreto, ele aplicará a penalidade. Nós não estamos falando da obrigação principal, nós estamos falando de sanção. Aí uma decisão do CARF, que também
achei interessante que fala justamente isso, solução de consultas, efeitos, exclusão das penalidades, né, sendo a solução de consulta a normativos pedido pela autoridade administrativa tributária, que publica entendimento do fisco acerca do critério jurídico, como é o caso de classificação de mercadoria, a adoção pelo contribuinte dos critérios publicados na importação de mercadorias constitui excludente de punibilidade por força do 100, artigo 100, parágrafo único do CTN, e 101, inciso 1 do Decreto-Lei 3766, implicando exclusão de multas e juros. Né? Tem um precedente do CARF nesse sentido. Nesse caso, a solução não era uma solução que foi proferida para aquele contribuinte especificamente. E o STJ também tem entendimentos nesse sentido. Se o contribuinte recolheu o tributo à base de prática administrativa adotada pelo fisco, eventuais diferenças devidas só podem ser exigidas sem juros de mora e sem atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo, aplicando aí o artigo 100, parágrafo único. Vou dar uma corridinha aqui, tá, gente? Aqui outra também decisão do STJ, que fala do princípio da razoabilidade. Né? Então, a administração pública deve seguir parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, que censuram um ato administrativo que não guarde uma proporção adequada né, entre a conduta e a sanção. Então, nós temos aí, na aplicação da sanção, boa-fé, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência administrativa. Há uma série de princípios que compõem a interpretação do aplicador da norma. Né? Outra decisão aqui do STJ, a responsabilidade pela prática de infração tributária, malgrado disposto no artigo 136, a responsabilidade objetiva, deve ser analisada com temperamento, sobretudo quando não resta comprovada que a conduta do vendedor encontrava-se inquinada de má-fé. Aqui, no caso, é uma decisão sobre ICMS, quando há quebra de diferimento, quando o vendedor é de boa-fé e o comprador é irregular. Hoje, né, nós sabemos que a Secretaria da Fazenda aplica penalidade dependente dessa análise da boa-fé ou não. Então, assim, nós verificamos que, na prática, o STJ tem cada vez mais, em diversas situações, não só na área aduaneira, mas relativizada a aplicação desse artigo 136 CTN. Né? A responsabilidade objetiva no direito tributário tem sido relativizada no seguinte sentido: vamos, sim, fazer a análise do dado subjetivo do caso concreto. Outro ponto que eu queria colocar para vocês é com relação à concomitância da multa de ofício à multa de 1%. Então, muitas pessoas alegam que há uma dupla penalização pela mesma conduta, a conduta de erro de classificação fiscal. Então, aqui, eu defendo que poderia ser aplicada o princípio, né, aqui nas sanções tributárias aplicamos diversos princípios do direito penal, e um deles seria o princípio da consunção ou absorção, em que o crime fim absorve o crime meio. Por exemplo, o caso de homicídio, porte ilegal de armas. Você penaliza pelo homicídio, que teria pena mais grave, e não pelo porte ilegal. Então, acho que esse princípio deve ser aplicado nessa situação. Ou seja, o fisco sempre lavra o auto de infração cobrando as duas penalidades. Mas eu entendo que aí há uma dupla penalização pela mesma conduta, né, supostamente antijurídica, de erro de classificação fiscal, de forma que você deve penalizar, aí, né, talvez, assim, eu não vi nenhuma decisão nesse sentido, mas talvez ponderar qual seria a penalidade, o valor jurídico que deveria ser protegido, enfim. Agora, na questão, no CARF em si, eu tenho visto de uma maneira quase decisões assim torrenciais na questão da multa. Não é matéria aduaneira, mas questão de aplicação de multa por falta de recolhimento de estimativas, no caso das pessoas jurídicas que optam pelo recolhimento lucro real anual por estimativas. Hoje, a fiscalização aplica uma multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e a multa de ofício quando, ao final do ano, ao final do período de apuração, ao final do ano calendário, verifica-se que houve omissão de receitas. Então, o que o CARF tem entendido? Né? Assim, tem diversas fundamentações, mas uma das fundamentações é essa: você não pode aplicar duas penas, porque, na verdade, você tá se referindo a uma mesma conduta. Né, e o sistema vedaria. Então, você deveria,
a multa de estimativas por falta de recolhimento de estimativas cai e fica a multa de ofício, porque considera-se que é a aplicação do princípio da absorção. Com relação à multa, aqui eu já estou terminando, tá, gente? Com relação à multa ao controle administrativo das importações, o núcleo da conduta jurídica é importar mercadorias sem licença de importação. Né? Aquela redação da norma que está lá no Decreto-Lei 3766, reproduzido pelo regulamento. Então, mas tal como homicídio e porte ilegal de armas, assim, você tem assim, a conduta que é penalizada de uma forma mais grave. A absorção seria no sentido assim, da maior engloba menor. Né? Eu acho que eu não me expressei de uma maneira correta. Mas o princípio da absorção seria não exatamente a mesma conduta, mas assim, tem uma conduta, você fazer uma declaração. E aí a gente não é falta de pagamento, né, que muita gente fala, aplica a multa de ofício por falta de pagamento, mas o artigo 44 fala em declaração inexata. Né? Então, se você falar declaração inexata no momento do registro da DI e erro de classificação fiscal. Então, para você, você pode entender que o meio, aí teria que formar, construir, na verdade, eu não elaborei assim de maneira muito, né, não refleti muito para o assunto, mas assim, você teria que entender, não tem como você errar a classificação de mercadoria se você não fez uma declaração inexata na declaração de importação. Né? Então, seria esse raciocínio que se aplicaria no caso. Tá? Então, na mesma forma, né, no caso das multas por falta as multas do controle administrativo das importações, boa-fé também, né, tal como todas as ponderações anteriores, não ausente conduta que implique violação a qualquer dos valores protegidos pelas normas do controle administrativo das importações, que não são propriamente aí relacionadas com o crédito tributário, mas com normas atinentes à segurança pública, à saúde, é outro regime jurídico, é outro feixe normativo de normas, portanto, outros valores protegidos, que devem ser analisados pelo aplicador da norma, né, qual é, na interpretação sistemática, qual é o valor que está sendo protegido, feitas essas ponderações, os mesmos princípios serem aplicados. Então, se houve uma importação, houve um erro, mas do erro não houve no sentido de se furtar algum controle administrativo específico, não houve uma descrição para que aquela mercadoria, né, o caso de material usado, né, você declara como material novo porque você quer se furtar a um controle específico. Nesse caso, você tem uma conduta típica que estaria sujeita a essa penalidade, mas não são todas as condutas que se enquadrariam essa situação. Né? Então, novamente, o caso concreto deve ser verificado cada caso concreto. Um outro ponto interessante é que, muitas vezes, a fiscalização aplica essa multa por falta de LI, mesmo quando há uma retificação da LI. Né? Então, houve uma desclassificação, o contribuinte conseguiu retificar a LI e desembaraça com uma LI retificada. Mesmo assim, ele fica sujeito a essa penalidade. Ora, gente, a própria portaria da CSEX 23 de 2011, ela fala que a empresa poderá solicitar alteração da LI até o desembaraço da mercadoria em qualquer modalidade mediante a substituição, no Siscomex da licença anteriormente deferida, mantida a validade do licenciamento original. Então, assim, em nenhum momento essa mercadoria fica sem a LI. Né? Então, não caberia essa penalidade também. Aqui, por uma questão de subsunção do fato à norma, ou seja, princípio da estrita legalidade, princípio da tipicidade. Não se configurou, no caso concreto, a conduta de importar sem licença de importação. Aqui o princípio da tipicidade, também outro princípio penal aplicável aí às sanções tributárias. E aqui, esse RESP eu trouxe para vocês, interessante que fala justamente desse caso. Descabida a aplicação de multa quando há retificação e quando tem uma descrição aí razoável da mercadoria. Então, você descreve, importa, você tem mesma classificação fiscal, dando uma alteração a nível de item e subitem. Né? Isso daí não pode ser considerado uma descrição para iludir a fiscalização. Né? Então, mas não tem receita de bolo, tem que ser analisado em cada caso. O simples enquadramento errôneo no NCM sem maiores repercussões não dá ensejo na época, né, 526.2, que é essa multa por falta de LI, porque não há
tipicidade. Aqui é um acórdão do CARF. E aí, nessas essas outras jurisprudências, que eu acho legal vocês terem. E o último ponto, que eu acho que é um ponto que sempre se trata quando se fala em erro de classificação fiscal, é a questão do critério jurídico. Então, mudança de critério jurídico. O que é mudança de critério jurídico? Então, você vai lá, sujeita a uma mercadoria ao despacho de importação, a administração, né, o fiscal, a aduana, ela reconhece o código tarifário que foi utilizado por você e você desembaraça a mercadoria. Aí, dentro do prazo aí, decadencial, ela vem e faz a revisão aduaneira, desclassifica, muda a classificação fiscal e cobra tudo, todo o período aí de 5 anos, com uma penalidade, com juros, etc. e tal. O que os contribuintes alegam? A defesa dos contribuintes que isso configuraria uma mudança de critério jurídico. Por quê? Porque no momento do ato de conferência aduaneira, o contribuinte ele oferece a tributação, mesmo que seja um desembaraço em canal verde, seja selecionado para o canal verde, mas, em tese, ele selecionou, ele declarou e sujeitou a fiscalização, ofereceu a tributação à mercadoria para verificar. Né, se o código tarifário era correto, ela concordou, a mercadoria foi desembaraçada. Então, depois, ela vinha exigir esse crédito, o que uma corrente fala que isso daí se configuraria como uma ofensa ao artigo 146 do Código Tributário Nacional, porque haveria uma modificação, seria uma hipótese de erro de direito, ou seja, ela altera a norma de classificação fiscal que se aplicaria, que se diria para aquela mercadoria depois no período de revisão aduaneira. Nesse sentido, tem até uma súmula do Instituto Tribunal Federal de Recursos, súmula 227, que falava especificamente de classificação fiscal, que configuraria a mudança de critério jurídico adotado pelo fisco, e que, portanto, não poderia haver uma revisão aduaneira tendo como objeto classificação fiscal de mercadoria. E aí tem muita jurisprudência nesse sentido, justamente por conta dessa súmula. Só que eu só faço uma observação aqui, e já finalizando, que hoje não é o entendimento majoritário do CARF. Né? Hoje se entende que não se configura a mudança de critério jurídico do lançamento nessas situações. Tem-se entendido que é necessário ter havido a mudança de o artigo 146 aí, deixa eu ver se eu volto aqui. Quando ele fala, a modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento. Então, o que tem se entendido? Que quando aqui ele fala de lançamento, ele fala de lançamento de ofício. E não, né, então, ou seja, prévia autuação, e não o autolançamento, que é o que se faz quando nós registramos a declaração de importação. Né? Então, assim, eles entendem, como não houve um lançamento de ofício anterior, não há que se falar em mudança de critério jurídico. Né? Então, isso daí não é uma tese que pode ter muito sucesso administrativamente, mas no judiciário, sim. E, né, para finalizar... Olha, eu acho que sim, viu? Mas assim, tem muito desse pacificado, né? Você vê, né? O STJ é um órgão, né, por exemplo, né, nosso judiciário não é um órgão também muito coerente, né, mas assim tem remansosa jurisprudência nesse sentido, por conta dessa súmula. Mas, assim, né, com essa alteração de entendimento do CARF, né, eu acho que talvez possa repercutir também nas decisões do judiciário, né, que muitas vezes, quando há um entendimento da Corte Administrativa, também ele acaba se refletindo no judiciário. Então, eu sei que isso, no CARF, não é uma tese que emplaca. Então, a conclusão, gente, é que é isso, né, a interpretação sistemática do direito brasileiro. Então, não existe responsabilidade objetiva na seara da classificação fiscal de mercadorias. Há análise de cada caso concreto. A análise, inclusive, há autos de infração que se aplica, inclusive, às 3 penalidades, concomitantemente, porque cabe ou pode aplicar a pena de perdimento, ou aplica-se a multa de ofício, e a de 1%. Mas tudo depende do caso que se apresente. E, hoje em dia, a administração
administração pública não tem entendido assim, aplica de maneira objetiva as penalidades. Mas, aqui como exemplo, né, há uma tábua de valores, digamos assim, que norteiam o nosso direito, que deve ser observado pelo aplicador e por nós, né, enquanto advogados, para a interpretação dessas penalidades. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, ficar meio corrido mesmo, mas era só assim, pontuar alguns temas interessantes, que é o que a gente se depara, eu acho, no dia a dia, né? Auto de infração, ações judiciais. E é isso aí, gente. Eu agradeço a atenção de vocês.